Olá, professores. Estamos mais uma vez reunidos hoje para a nossa quarta TPC da área de linguagens, com o tema interdisciplinaridade. Nós trazemos na nossa pauta alguns aspectos teóricos e práticos sobre a interdisciplinaridade. Teremos logo a seguir uma conversa do PCNP Esdras com o professor Robson Eiton Mian, educador esportivo da Prefeitura do município de Jundiaí, e algumas sugestões de plano de aula interdisciplinar da língua inglesa e de educação física. Com esses objetivos, integrar os conteúdos da área de linguagens e passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. E para isso precisamos entender o que é de interdisciplinaridade. Ela é uma integração de dois ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento. Esse conceito surgiu na França e Itália em meados da década de 60, numa época em que os estudantes reivindicavam o ensino mais sintonizado com as questões de ordem social, política e econômica da época. Foram momentos muito tensos esses vividos. E a interdisciplinaridade ainda rompe a divisão hermética das disciplinas. Então, nada é dentro de uma caixinha. Tudo isso pode ser compartilhado e trabalhado de outras formas. Ela ainda promove a busca constante de novos caminhos e novos desafios, indo além da mera observação e passando a construir um novo modelo de aprendizagem. Na escola, ela busca, além de conseguir unir disciplinas diferentes, construir ligações entre elas, que vão além de um simples conteúdo, do conteúdo ensinado. Ela está presente em documentos importantes como a BNCC e o Currículo Paulista. E o que nos diz a BNCC? Ela valoriza o papel complementar dos currículos no que diz respeito à construção de conhecimentos que levem o contexto e a realidade local das escolas em consideração. E o Currículo Paulista nos apresenta que não é apenas combinar algumas disciplinas em projetos, mas para que a interdisciplinaridade aconteça, é necessário a colaboração e a parceria entre as disciplinas do currículo, para se chegar a uma finalidade única, que é a noção da realidade. Na prática, a interdisciplinaridade é um esforço para superar a fragmentação do conhecimento e torná-lo relacionado com a realidade e com os problemas da vida moderna. Com esse objetivo de fazer os alunos se envolverem e se responsabilizarem pelo seu próprio aprendizado. Os projetos interdisciplinares devem ser pensados na prática escolar. Muitos esforços têm sido feitos nesse sentido em todos os níveis da educação. Ela ainda passou a ser facilitada com a chegada das tecnologias digitais, de fácil acesso à informação, de transposição de barreiras físicas, culturais e sociais. É a internet, é esse momento em que estamos vivendo, que tanto dependemos dessas tecnologias digitais. Os alunos não se prendem mais a informações desconectadas de um contexto, de uma utilidade, de objetivos claros e de influência direta em suas vidas. Eles necessitam não apenas do que se costuma chamar de motivação, mais que isso, eles necessitam se envolver com o seu próprio aprendizado. Em função disso, o trabalho do professor passou a sofrer mudanças, que é realmente o que estamos vivendo. Quantas mudanças nós estamos tendo, nós estamos convivendo com elas e estamos dando conta, acho que estamos nos saindo até que muito bem. Com a interdisciplinaridade, nós tentamos evitar situações como esta, por exemplo, em que o aluno está no meio de uma guerra, vamos dizer, entre as disciplinas, cada um tentando fazer alguma coisa. E por que não trabalharmos juntos? Por que não unirmos as nossas forças para que a gente consiga chegar a um resultado mais efetivo? E para chegar a algo como nos propõe a João Cabral de Melo Neto, no seu poema Tecendo Amanhã, que nós temos aqui um exemplo do que é trabalhar, do que é fazer algo
junto com o mesmo objetivo. Então, esse poema diz o seguinte: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, e se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. E eu deixo aqui uma sugestão desse link, onde vocês podem ver a encenação desse poema, que vale muito a pena, e pensar nesse trabalho, nesse momento em que temos que unir as nossas forças. E agora eu passo a palavra para o professor Esdras e o professor Mian. Olá, professores e professoras da área de linguagens. Estamos aqui hoje no nosso quarto ATPC, e com uma presença muito querida por todos nós professores, que é o professor Robson Mian, que está aqui ao nosso lado. Tudo bem, professor? Tudo bem, Esdras. Eu agradeço, imensamente pelo convite de poder estar contribuindo e colaborando, compartilhando algum conhecimento com nossos admiráveis colegas da educação física, e espero poder acrescentar alguma coisa na formação deles aí. Muito obrigado. Com certeza, com certeza. Então, vamos ao primeiro slide, professor. Ok. Isso demora um pouquinho aqui, alguns segundos. Então, está aí a primeira tela. O tema de hoje é o lúdico e o atletismo em casa, com o professor Robson Mian. O professor Robson Mian é formado em Educação Física pela UF Jundiaí, especialista em atletismo pela Uniara, treinador da World Athletics, treinador formado pelo COB, especialização em esporte de alto rendimento, desenvolvimento esportivo em 2016 e aperfeiçoamento esportivo em 2017. É professor da ETEC Benedito Storani desde 2000, foi professor da rede estadual, colega nosso, de 1995 a 2006. E também é técnico de atletismo em Jundiaí desde 2007. Então, está aí o e-mail do professor Robson. Premiações em concurso de crônicas e contos. Crônica Brincadeiras de Criança 2006. Conto Herói Dom Giovanni 2008. Conto Olimpíada em Casa 2012. Conto Sol, Lua e Nuvens 2016. E a crônica Brincadeiras de Criança foi utilizada para compor o samba enredo da Escola de Samba Tradição Albertinense. Próximo, vamos lá. Livros publicados. Monitor Recreação 2003. 2004 tem Atividades para Recreação e Lazer. Gincana Cultural em 2005. Ônibus e Turismo 2010, que ele vai usar algumas brincadeiras aí para a gente, mostrando um pouco desse livro. O Atletismo em 2018, e é recomendado pela CBA. E tem esses dois livros, Recreação Total em 2015 e Recreação Total em 2019. Bom, então passo a bola aqui para o professor Mian. Vamos lá, professor, a bola está contigo. Ok, obrigado, Esdras. Bom, colegas da Educação Física, como eu disse, imensa satisfação estar falando com vocês, nessa situação que nós estamos passando. E mesmo que de uma forma remota, acredito que essa troca de conhecimentos deve haver, e que a gente consiga sair dessa situação melhores do que nós entramos. Quanto ao tema de hoje, como o Esdras abordou, educação física, nós queremos falar sobre o lúdico e o atletismo em casa. Claro,
É uma proposta que está dentro da BNCC, vocês vão ver pelo que for passando, e a ideia é colaborar com, fomentar, fornecer de formas estratégicas algumas ações para que os alunos de vocês possam fazer nesse período em casa e depois, voltando à ativa no nosso cotidiano tradicional, a gente consiga aplicar na prática, nas quadras, nos campos, nos pátios, nos espaços que nós temos e colocar em prática o que nós estamos vendo aqui. Começo falando da educação física, a nossa amada disciplina, a nossa amada profissão. Tratamos das práticas corporais na escola, né, como um fenômeno cultural dinâmico e diversificado, assegurando a construção de um conjunto de conhecimentos. Pensando assim, na formação do cidadão, plena do cidadão, no caso, não o aluno formar a quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ou o ensino médio que seja, e o ensino acabe ali. Não, nós estamos formando para a vida e futuramente para o mercado de trabalho também, no que dizemos a formação plena do cidadão. E assim, a nossa disciplina não se limita apenas a reproduzir manifestações da cultura corporal do movimento. Nós temos o porquê, o para quê, o como fazer e o porquê fazer. O lúdico, um outro objeto de estudo nosso aqui hoje, os objetivos do lúdico, ele acaba sendo uma estratégia muito bacana dentro da educação física ou dentro de uma brincadeira de criança, por exemplo, por todos os objetivos, aqui são alguns deles, que são transmitidos por meio dessas brincadeiras. Trabalhamos com a inclusão, não estamos falando apenas dos deficiente intelectual, deficiente físico e deficiências observáveis, mas, por exemplo, o tímido, o mais gordinho, mais magrinho, aquele que, o extrovertido, às vezes ele precisa de uma inclusão também. Então, assim, nós estamos falando assim, com diversas tipologias, como vai trabalhar o atletismo, nós vamos ver logo mais. Então, algumas tipologias que são propensas a serem inseridas num grupo de inclusão, a serem incluídos por meio de atividades, de atividades lúdicas que possamos aplicar. O lúdico proporciona alegria e diversão, então a ideia é que eles participem, o jovem, a criança, participe, se divirta com o que está fazendo, então ele tem uma formação, apesar de ser lúdico, então, para o aluno aquilo lá está só brincando, ele está só participando de uma atividade. Mas para nós, professores, temos o objetivo dentro de cada uma das atividades que são realizadas no lúdico ali. Trabalha a cooperação, a própria imagem está mostrando provavelmente uma brincadeira do pega-corrente, tá? Então, tem uma integração e nós incluímos e nós faremos atitudes com que colaborem para que cresça, seja a equipe. Tá? Estímulo ao contato com a modalidade, independente da modalidade que você vai trabalhar, pelo lúdico você vai correr, você vai saltar, você vai pensar, você vai agir, você vai tocar numa pessoa. Então são as situações que a gente pode usar na vida e também em uma ou outra modalidade, que, por exemplo, que corra, várias modalidades, que salte, que arremesse, que lance, que marcha, enfim, tudo isso a gente consegue despertar pelo lúdico. E, com base na BNCC também, por exemplo, as competências socioemocionais, esse contato com a modalidade que estimula também o contato com outra pessoa, o contato físico, né, esse lado social, é muito bacana, muito importante para a formação plena do cidadão. Tem um máximo caráter participativo, não adianta dividirmos, por exemplo, a classe com 40, minha realidade hoje na ETEC, eu não sei o contexto de cada um de vocês. Se for aplicar uma atividade com 2 filas de 20, você imagina, o último, até chegar a vez dele, ele já deu tapinha na cabeça da frente, já dispersou, já de repente, se tiver com o celular escondido, ele vai mexer no celular. Então, assim, fazer jogos, atividades mais dinâmicas, com que eles ficam menos tempo parado possível, é muito bacana. O fair play, extremamente importante, também é bastante apontado, citado assim na BNCC. O fair play, assim, para que ele, quando crescer, ele for praticar um esporte, ele não transfira a culpa ou a derrota. A derrota, ganhar ou perder, faz parte do jogo, uma partida. Futuramente, quando ele disputar uma modalidade esportiva, que seja a opção dele, por exemplo. Ele não pode transferir assim, o juiz roubou. Nós perdemos porque o fulano ou a fulana perdeu o gol. O fulano, a fulana errou. Então, assim, nós ganhamos, nós perdemos, e que ele incorpore isso com a vida dele, vai ajudá-lo na escola, no meio social, no meio profissional, no meio familiar, em qualquer situação da vida. Então, o fair play é extremamente importante desenvolver para que depois a gente não veja cenas de
futebol, por exemplo. Adulto, profissional, aquela pancadaria toda, aquela falta de fair play muito grande, que pode ter uma influência muito negativa na criança ou no adolescente que assiste isso daí. Então, se a gente conseguir despertar o fair play pelo meio do lúdico, que é muito bacana, uma brincadeira, ele vai levar isso para a vida toda e certamente teremos adultos assim muito melhor preparados, como nós dissemos atrás, a formação plena do cidadão. E desenvolvimento multilateral, hoje ele aprendeu a correr, ou está desenvolvendo atividades de corrida. Na próxima aula é corrida mais salto, na outra corrida, salto, arremesso, salto e arremesso. Então a gente combinar várias habilidades, várias capacidades, para que no futuro isso vá acrescentando cada vez mais, a gente o desenvolva no adolescente, no aluno, diversas capacidades e habilidades que também serão muito úteis, tanto no esporte quanto para a vida dele, social também. E aí entra o atletismo, né? Nós conhecemos como esporte base. Pedagogicamente falando, a gente poderia mencionar também como modalidade de doação. E o que seria uma modalidade de doação? O atletismo, ele trabalha corrida, salto, arremesso, lançamento e marcha. Então, assim, diversas modalidades, a grande maioria trabalha com pelo menos uma dessas habilidades, ou várias capacidades, como tem um quadro logo mais à frente que nós veremos. O correr, ele pode usar no futebol, ele vai usar no basquete, ele vai usar no handebol. O arremessar, o lançar, handebol, basquete, próprio cobrança de lateral no futebol. Então, assim, são diversas modalidades que se absorvem, assim, que se favorecem, na realidade, o conhecimento despertado, vivenciado no atletismo. Isso pode auxiliá-lo muito, 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 passando pelo atletismo. Então, nesse caso, falamos por isso que a modalidade de doação, o que se desenvolve no atletismo, se ele não for futuramente um atleta do atletismo, ele pode usar para qualquer uma das modalidades que ele queira estar participando. Trabalha com movimentos laterais, os mesmos citados, correr, saltar, lançar, arremessar, enfim, segurar, equilibrar, um monte de movimentos aqui. Atende diferentes tipologias. Lá atrás nós dissemos, por exemplo, que atende a educação física o deficiente, o físico, o intelectual, o gordinho, o magrinho. No atletismo também, falando especificamente do time Jundiaí, nós temos o PEAMA, um departamento exclusivo para trabalhar com esse tipo de deficiência, mas o atletismo ele atende assim, o mais alto, o mais baixo, o gordinho, o magrinho, o fortinho, o fraquinho. Então, para cada tipologia dessa do aluno ou do atleta no futuro, a gente consegue inseri-lo provavelmente em uma das modalidades. Claro que tem um olhar clínico, né, um olhar técnico, de ver como estão, de fazer uma vivência, a gente está direcionando para um tipo de prova ou outra, mas tem para todo mundo. Por exemplo, você pega o mais fortinho, você pode, por um lançamento do martelo, um arremesso do peso. O mais magrinho, que tem umas pernas bastante compridas, ele pode ser um barrilista, um saltador, distância, triplo, salto em altura. Aquele mais corajoso, mais desafiador, você pode colocá-lo no salto com vara. O mais fortinho, as coxas mais desenvolvidas, pode ser que seja o mais agitado assim, seja um corredor de 100, de 200 metros. Mais parrudinho, baixinho, fortinho, pode ser um corredor de 400 metros. Então, assim, são algumas tipologias que, quando o aluno que pratica o esporte chega para a gente, essa primeira visão a gente já mais ou menos direcionando para uma prova ou outra, e a gente vai observando como ele se desenvolve naquela prova para ver se ela é daquela mesmo ou ele pode fazer algumas outras. Tá? E isso é muito bacana, assim, para o atletismo, para qualquer modalidade esportiva. Professor da escola, que é o que vocês fazem, vocês são extremamente importantes, eu diria assim, indispensáveis, se nós queremos ter não só o atletismo, mas um esporte campeão, um representante daqui 10, 20, 30 anos, não sei, olímpico, ele vai sair da escola. E assim, ele sai da escola, quanto mais bem formado ele for, melhor para quem trabalha com rendimento, com alto rendimento, e nisso a gente justifica assim, a importância que vocês têm, muito grande, em fazer esse trabalho, claro, dentro da proposta pedagógica da escola, mas esses movimentos são extremamente importantes para o esporte, indispensáveis, eu diria. É desafiador, então vamos ver quem consegue correr daqui até ponto X em 10 segundos, em 20 segundos, tá? Cada um tem a sua área lá. Vamos ver quem consegue de 10 arremessos acertar 5 na garrafa. Vamos ver quem de 3 lançamentos
no basquete, ou 3 lançamentos no handball, consiga acertar uma vez na trave, pelo menos. Então, assim, a gente consegue colocar esses desafios, eles gostam, você mexe com o brilho deles ali, até com a autoestima, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e isso é muito motivante para todos eles, tá? Façam ou continuem fazendo, que vocês vão ver que realmente mexe bastante. E é uma disputa, às vezes, desigual com o quarteto fantástico, basquete, handball, voleibol e o futsal. Mas, assim, a gente consegue inserir o atletismo numa aula só de atletismo, ou no aquecimento de qualquer uma das modalidades, ou na finalização de qualquer uma das modalidades. Tá? Tem um quadro mais para frente, nós vamos falar do atletismo, vocês vão ver que tem várias situações, capacidades, habilidades que conseguimos trabalhar, e aí dá para a gente encaixar em qualquer um dos momentos da aula ali. Aí a questão da educação física, atletismo e lúdico, foi um quadro adaptado a Irina Brandão, que ela foi uma psicóloga da Seleção Brasileira de Futebol, extremamente famosa, foi minha professora no Comitê Olímpico. Ela é muito conhecedora do assunto, ela é bastante famosa no meio da psicologia esportiva. E aí a gente adaptou esse quadro, trazendo para a realidade da educação física, do atletismo e lúdico, sobre os aspectos e importâncias que tem essa relação com a gente aqui. Então, esses aspectos, motivação, autoestima, autocontrole, concentração e criatividade, e ali eu adaptando assim para a escola e para o esporte. Então, a motivação, né, o interesse e a continuidade do aluno nas aulas, ele vai voltar para a aula, ele quer voltar para a aula na realidade, ele vai praticar o esporte fora da escola, ou ele vai fazer parte de uma turma de competição da escola, de representação da escola. Autoestima, se ele só perder, ele, imagina, se ele já tiver uma autoestima um pouco baixa, isso vai jogar mais para baixo ainda. Então ele vai entender que ele vai ganhar, ele vai perder, sabe assim, e a autoestima dele vai ter que ser trabalhada, ele vai ter que aprender a perder, ele vai aprender a ganhar, tá? Então, depende da criança, isso vai influenciar certamente na escola, no trabalho, na vida social, na vida familiar, em tudo. Então, pela educação física, pelo atletismo e pelo lúdico, a gente consegue trabalhar bastante isso daí. Que ele tenha um autocontrole, que ele entenda que, assim, como nós dissemos lá na parte do fair play, que ele não se estresse em situações adversas, que os erros próprios, assim, de arbitragem ou dos companheiros, ele não os culpe por uma derrota, por exemplo. Então ele entenda que, olha, erramos, vamos analisar onde nós erramos, o que nós perdemos, o que nós fizemos de errado, e daí tentar fazer uma coisa melhor e daí para frente evoluir. Concentração, que estimule a participação dos mesmos, atividades que não os deixem parados, como nós falamos, aquelas 2 filas lá, 20 mais 20, o 20º está parado, até chegar a vez dele vai demorar bastante. E a criatividade, que ele tenha por uma situação, ele tenha N decisões e consiga realizar essa ação desenvolvida de acordo com a criatividade, uma resposta para aquilo que ele está tentando fazer. Lúdico em casa. Pode ser visto como uma estratégia de ensino muito grande mesmo. Aqui em casa, a gente sempre brinca assim de bexiga, a gente faz vôlei de bexiga, fez uma peteca com sacolinha de supermercado, uma sacolinha você faz, você dobra, corta uma ponta, amarra, e dá para brincar, então é bom que assim, se bater alguma coisa ou outra, ela não vai quebrar, não vai sujar a parede, não vai fazer nada. A bexiga, para uma criança, para um jovem de 11, 12 anos, mas a gente não faz. Faz. Você pode deixar uma bexiga escondidinha lá, ele vai brincar, e vai brincar bastante. Então você consegue trabalhar a rebatida, esquema corporal, lateralidade, orientação espaço-temporal, enfim, N coisas que a gente consegue fazer. Uma simples bexiga, por exemplo, com uma criatividade desenvolvida com material alternativo. Gincanas, em casa vai ser bastante desafio, tem algumas que a gente propõe aqui, mas dá para fazer também. Como tem essa ilustração, vamos pensar numa prática quando retornarmos após essa pandemia. Tem os bambolês, tem que passar entre um pé em cada bambolê, passa as barreirinhas que poderiam ser ou uma garrafa PET, ou 2 cones com uma corda em cima, um bastão em cima, ou um cone em pé, ou deitado, enfim. E ali as bandeirinhas para fazer o slalom poderia ser uma garrafa PET, poderia ser a garrafa PET, um cone com um bastão em cima. Então, assim, a gente faz de acordo com o que a gente tem, que a criatividade também é apontada como uma das competências relacionadas socioemocionais na BNCC, e é bom que assim, o aluno ele desenvolve, ele
faz a criatividade dele, desenvolve a criatividade dele, ele aplica, e quando ele constrói o material para ele brincar, para ele fazer atividade, ele acaba sendo, entre aspas, dono do material, assim, ele cuida melhor. Ele sabe o trabalho que ele teve para fazer, ele cuida daquilo assim de uma forma muito interessante. As brincadeiras, né, eu citei algumas que a gente faz, mas dá para vocês, no repertório de conhecimento que vocês têm da brincadeira, aplicar bastante. Essas como assim, foi do vôlei, da bexiga, jogamos bolinha de gude, fizemos o desenho com, aliás, inserimos barbante no piso, e as bolinhas ali dentro ficamos jogando. Então, sabe assim, vai da criatividade muito do professor, ele está desenvolvendo essas atividades também, como eu falei depois, para estar levando para o ambiente de trabalho nosso, né? As atividades físicas, vivências esportivas, por exemplo, essas barreirinhas dá para fazer em casa. Você coloca uma caixa de papelão, um saco de arroz, meia, tênis, enfim, que viram como se fosse um obstáculo, uma barreira, para a criança estar passando. De repente, é uma proposta que vocês podem fazer para eles fazerem em casa. Na ETEC, né, na Benedito Estourando que eu trabalho, a gente também está em trabalho remoto, então a gente está passando atividade para os alunos, e eles fazem essa vivência no dança. Agora estão fazendo, me apresentando a dança por vídeo, está sendo trabalhos muito bacanas. Então, sabe, eles entenderam, eles estão se reinventando como nós também, e está sendo assim trabalhos maravilhosos. Depois nós vamos entrar na parte com eles no circuito e depois com vivências lúdicas e esportivas. E competições em casa, entre aspas, vamos competir para o ímpar, jockey pô, ver quem consegue lançar 10 bolinhas de gude num recipiente. Enfim, a criatividade de vocês, é o que vocês têm à mão, é o que vocês conhecem dos alunos que vocês trabalham para propor esses desafios, essas atividades em casa. Dentre de alguns exemplos de atividades adaptadas, jogo das 3 tampinhas, você vai passando uma no meio da outra, no final faz o gol ali. Charadas e desafios, eu aponto 2 aí que eu já comento. Travas-línguas, batalha naval naqueles desenhos na folha. Batata quente, brincadeiras cantadas, elástico, de um menino, uma menina, um casal, de cada lado do elástico e vão saltando. Uma brincadeira tradicional bem bacana, que eles gostam muito. Quiz, tá? Perguntas e respostas, stop, a parte de danças, acabei de mencionar da ETEC. E aí fica uma charada para vocês também resolverem, e de repente, se acharem interessante, repassar para o pessoal, os alunos de vocês fazerem, e acaba sendo bacana também, porque é uma atividade interdisciplinar da educação física. Isso é muito bacana, isso amarra, assim, dá uma importância muito grande para nós, enquanto professores de educação física na escola. Então tem a charada, você tem 8 diamantes, só que um deles é falso. E sendo falso, ele é mais leve que os verdadeiros. E você tem uma balança dupla, 2 pratos, você tem que pesar em 3, tem que descobrir isso em 3 pesagens. Como você faz isso? Tem uma resposta, acertou, e se fossem 2 pesagens, como que faz? Então, fica um desafio para vocês aí. Mais 2 desafios. O da esquerda, os 2 primeiros jogos deram empate, marque o lado que vencerá no último. Vai fazer umas contas, aí envolve uma interdisciplinaridade muito bacana com a matemática. Aqui tem muitos jogos, aliás, com a matemática que a gente consegue fazer essa interdisciplinaridade. Também para vocês pensarem e responderem. O da direita também relacionado à matemática. Cada copo tem um valor, a xícara tem outro valor. No final, quanto vale a interrogação? Então a gente usa, inclusive, isso aí no time Jundiaí, com os atletas do atletismo. Foi compartilhado, né, por mim, dentro do grupo de educadores esportivos, que por si compartilharam como eles tentam resolver, depois a gente dá a resposta para quem não sabe, eles compartilham com seus grupos, é muito bacana, o feedback é bem interessante. Se vocês não fazem ainda, tenta mandar e ver esse feedback que eles dão para vocês. Aulas à distância, aqui é uma de circuito que nós demos com alguns alunos do atletismo, a professora Jennifer, que está em destaque aí no quadrinho verde, ela fez a aula que alguns alunos passando, e hoje a gente tem várias plataformas que a gente consegue fazer isso, né? Então, fiquem à vontade de escolher de vocês. Eu não sei se, no nosso caso da ETEC, é o Teams oficialmente, eu não sei se vocês têm seu Teams também, caso seja uma outra forma, aí eu aponto algumas. Então, no time Jundiaí de atletismo, o que a gente faz via aplicativo Zoom, que são essas imagens aí. Mas quando conversa com menos pessoas, com 4, 5, 6, até 8, a gente consegue fazer pelo WhatsApp. Então, dentro dos meios que vocês têm, dá para a gente utilizar.
Então, tem uma proposta de Circuit Training em casa, são 10 atividades, né, eles estão séries de repetições, de acordo com a realidade da turma, vocês conhecem o pessoal que trabalha com vocês, e materiais colchonete ou tapete, vocês podem ver que é praticamente nada. Talvez eles não tenham colchonete em casa, um tapete, você está acostumado a fazer no chão, ele faz no chão, ele põe um lençol, uma toalha, enfim, ele consegue adaptar esse setor, principalmente para fazer, por exemplo, o abdominal. Na ETEC, o que a gente faz com eles? Faz essa série e outros tipos de circuito também, eles fazem por 1 minuto, descansam para troca de estação uns 30 segundos e repetem. Eu dividi em 2 turmas de 20, né? Aqui não tem como eu colocar os 40 para fazer, então 20 eles ficam descansando, 20 fazem, fica dupla, uma dupla em cada uma das estações, termina o tempo deles, eles vão descansar, eles tomam água, até bom para dar esse descanso, vem a turma B, digamos assim, fazem, depois a gente troca, então dá 2 séries cada um para fazer uma aula dupla. Tá? Mas se é 20, 30 segundos, 1 minuto, é de acordo com a realidade da clientela de vocês. Aí um circuito funcional em casa também, as atividades são só reproduzir o que está nas imagens, mesma coisa, 1 minuto, realidade da ETEC, 1 minuto, descansa na troca, dá 20 a 30 segundos, eles faz a turma A, descansa a turma B, depois a gente troca e vai fazendo essas trocas aí. São esses 2 circuitos, na realidade, a gente faz com o atleta também. Claro que com o atleta a gente pega uma intensidade um pouco maior, mas dá para fazer com o aluno da escola, que não é atleta, com o aluno que pratica o esporte, que é atleta, e a gente faz com o atleta também. Aí eu fiz o atletismo em casa, na realidade, eu criei essa tabela, tá no livro lá de 2018. Então eu criei para várias provas do atletismo. Qual que é a proposta dessa daí? Ela foi criada para ser vivenciada na escola, naqueles momentos assim de família na escola, não sei, uma reunião de pais, vai ter uma atividade com pais e crianças, vizinhos, não sei, que envolva adulto com criança. A proposta era essa. Então, qual que é o aspecto pedagógico dessa tabela que foi criada? Se eu colocasse, por exemplo, digamos que temos um pai atleta e um filho atleta. Se eles forem fazer o salto inicial, se eu for somar o salto dos dois, de repente, 10 metros eu faço em um salto cada um. Só que o passo também pode ser que eu tenha um pai que não seja atleta e um menino que também não tenha tanta habilidade assim para ser atleta. E o salto deles pode ser de 4, 5 metros no máximo. Então vai causar uma discrepância muito grande. Então, pensando assim, dar um trato pedagógico, trabalhando ainda com a competição. E, na realidade, essa competição é mais contra ele próprio. Tá? E a competição também, a pedagogia é maravilhosa, ela tem que haver por tudo que está envolvido nela ali. Então é assim, de 2, 3, 4, 5, 6 saltos, não sei a realidade dos alunos de vocês. Então vamos distribuir entre 2 a 6 saltos, o pai e o filho ali, eles têm que atingir 10 metros. Então primeiro o pai saltou 2, digamos, o filho saltou 3, deu 5. No segundo salto do pai deu mais 3, então nós temos 8. No quarto salto do filho, se ele saltar mais que 2 metros, isso ele não vai tirar 100 pontos, ele vai tirar 90, 80, 70. Então, qual que é a ideia aqui? Ele não precisa saltar mais do que o objetivo, que no nosso caso são 10 metros. Então, ele vai se programar para saltar 2 metros, para atingir os 10 metros e ter os 100 pontos computados ali. Então, nessa tabela ficou assim, vou pegar o exemplo ali dos 10 metros, 100 pontos. Então, de 9,91 a 10 metros, ele tem 100 pontos. De 10 metros e 1 a 10 metros e 10, ele tem 90 pontos. E assim, 10 para mais, 10 para menos, é o que está feito nessa tabela. E foi bacana, a gente já aplicou no atletismo, há 3, 4 anos já que a gente já faz, e é interessante justamente por isso, que os pais falam, eu sei que eu posso, que nós vamos conseguir, e nós não vamos passar vergonha, porque eu consigo atingir 100 pontos, e depende só de mim, do meu filho, da minha filha, do enteado, enfim. Então, deu um trabalho pedagógico muito, muito interessante, e assim, é bem aplicada, é muito, muito interessante mesmo, sabe, os pais gostam. Se vocês tiverem oportunidade, de novo, dentro da realidade de vocês, puderem aplicar, apliquem, claro, adaptem a tabela com a realidade de vocês, e aqui nós estamos falando de uma pista de atletismo que nós temos, tal, então tem uma área de queda bacana, interessante ali, mas se adapta, é um gramado, vai cair na quadra, num colchonete, num colchão, não sei da realidade de vocês. Em casa,
Claro, se tem um quintal, você consegue fazer, não 10 metros, de repente para 5, para 6, para 7, não sei. Se é dentro de casa, você pode reduzir 4 metros, 3 metros. Ao invés de eu vir correndo e saltar, eu estou parado e eu faço o salto. Vai dar 1, mais 1,5, mais 2, e aí eles vão se direcionando nisso daí. Aí quando voltar, as aulas na prática, vocês podem reaplicar isso. Tá? Os lançamentos, usando o mesmo princípio da tabela anterior, daí eu pus 30 metros também, porque a gente sabe que uma quadra talvez tenha 26, 28, 30 metros, um pouco menos. E se eu coloco uma distância muito grande, pode ser que alguém, um pai mais afoito, vá lançar peso, não precisa ser um implemento oficial, mas, por exemplo, uma bola de meia dentro de uma sacola de mercado, eu consigo fazer um pé esportivo que fosse do martelo. Um cabo de vassoura eu consigo imitar, entre aspas, o lançamento do dardo. Essa mesma bola de meia pode ser o meu arremesso do peso. Uma borracha, uma tampa, qualquer coisa, eu consigo fazer o disco. Então, se eu colocasse, por exemplo, 50 metros, pode ser que o pai ia querer lançar muito longe. E isso poderia ferir alguém que estava assistindo, ou sair de controle, desviar da direção que era para ir e machucar. Então, nós limitamos a 30, isso daí em 3, 4 no máximo, lançamento ou arremesso de for. Eles conseguem, e também na mesma situação, 30 metros, de 29 metros, 0,1 a 30 metros, 100 pontos, e 30 metros, 0,1 a 31, 90, e assim ela aumenta ou diminui de acordo com a distância. Aí tem a corrida, mesma coisa, então eu tenho que atingir de uma linha de fundo a outra em 50 passos para ter os 100 metros, para ter 100 pontos. Em 50 metros, de uma linha de fundo a outra, tem que dar 50 passos para atingir 100 metros. Se eu fizer em menos, vai dar menos pontos, se eu fizer mais passos, também vai dar menos pontos. Então é interessante que a molecada, eles vão fazer, no começo eles vão dar um passo mais largo, e no final, para dar esses 50 passos, talvez eles tenham que encurtar de passo de meio centímetro, de 1 centímetro, mas eles vão tentar chegar dando 50 passos para somar os 100 pontos, que é o que eles querem. E é bastante interessante também. Façam, apliquem, depois peçam feedback, que é muito bacana. Em casa, mesma coisa no quintal, uma distância menor, 50 passos pode virar 30, pode virar 20, pode virar 10. Aí é vocês que podem orientar para que porque o aluno tenha essa criatividade, essa subjetividade também de entender a tabela e relacionar com o espaço físico que ele tem em casa. Aí tem algumas referências bibliográficas que nós usamos, né? Como eu falei, Revila Brandão, os 2 livros em amarelo são produzidos por mim, que foram usados nesse nosso bate-papo. Siga à disposição se alguém precisar de alguma coisa, me procure no bolão. Vai ter meus contatos via WhatsApp, via e-mail, o que a gente puder trocar de informações, eu adquirir conhecimento com vocês também, da gente trocar esse pouco que eu consigo passar, que eu possa passar para vocês, ou um pouco que eu sei. Estejam à vontade, vamos junto aí pois a única forma, né, de fazer um bom trabalho é amar aquilo que você faz. Eu sei que vocês gostam muito do que fazem, eu gosto muito do que eu faço também. Juntos somos mais fortes e no que eu puder colaborar, seguiremos juntos sempre. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Mais uma vez, se precisarem, por favor, me contatem e a gente segue esse bate-papo. Um abraço a todos, meu muito obrigado. Quem agradece somos nós, viu, Miano? Tenho certeza que foi muito legal aí a sua fala. Tá bom? E conte com a gente o que precisar. Um forte abraço a todos, amigos professores, e até a próxima. Obrigado, Esdras, valeu. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, nós passaremos agora a dar algumas sugestões para uma aula interdisciplinar de língua inglesa e educação física. E o nosso objetivo principal é trazer essas sugestões para a construção de um plano de aula interdisciplinar para o 7º ano. Então, como nós vemos o menino que está aí já fazendo alguma atividade física, né, com esse objetivo de falar inglês, let's speak English. As habilidades para a língua inglesa e para a educação física são selecionarem um texto, a informação desejada, através
da leitura, capacitando o aluno a realizar os exercícios físicos propostos e propor alternativas para a prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. Então, para darmos início a essas sugestões propriamente dita, nós temos aqui alguns steps que nós iremos seguir. Primeiramente, let's do a warm-up. Falar alguma coisa em inglês, cumprimentar os alunos, então chegar e say, hi people, hi, how are you okay? Some questions, some answers that you can do with the students. It's important to put them in the English environment. So, falando um pouco de inglês, já colocando os alunos nesse ambiente da língua inglesa. Continuando, faremos alguns levantamentos de hipóteses. Hypothesis survey, it's one of the reading strategies. É uma das estratégias de leitura. Então, olhando para esta imagem, pedir para que eles levantem o que eles acham que vai acontecer, ajudá-los com algumas perguntas. Are they happy or sad? I put the image of happy and sad to help you, to help them. Então, as imagens do feliz e do triste para ajudá-los. What are they doing? Então, o que a gente espera que eles possam responder? Para isso, eu coloquei aí algumas respostas, possíveis respostas. Então, they are playing, or they are having fun, they are exercising, or they are doing fitness drills. E estas palavras em inglês podem ter sido trabalhadas anteriormente para que eles tenham condição de responder. Então, então, eles estão brincando, eles estão se divertindo, eles estão praticando exercícios, fazendo exercícios para ficar em forma, e tudo isso você pode ir explicando e para que eles possam interagir e dar alguma resposta. Depois, explicar aos alunos qual é o objetivo da aula. Então, continua com o desenho e uma sentença em inglês que vocês podem fazer um levantamento das palavras, das cognatas, com eles, para que eles possam chegar ao que vai acontecer nessa aula de hoje. Então, today we are going to select specific information in a text to do some fun exercising. Eu esqueci de dizer, mas nós vamos colocar a palavra, o escrito em inglês e depois em português. Mas é importante que vocês trabalhem um pouco com o aluno para que tirar um pouco deles o que é que vocês querem, esse levantamento das cognatas, daquilo que eles já conhecem. E depois, eu estou colocando também em português, porque nós temos os professores de português, de educação física e de arte, junto com as nossas sugestões para o dia de hoje. Continuando, eles vão, a próxima etapa é read the text. Então, eles vão fazer a leitura do texto. De novo, o levantamento do que conhece, das cognatas, para que eles possam chegar ao que se pede. Então, fun fitness drills for isolation. Keeping fit has a range of benefits, which means it should not be forgotten about during isolation. By taking part in fitness drills, you can strengthen your immune system, boost your mental health, and feel better about yourself during frightening times. E aí, a tradução em português, para que se eles chegaram, ou para auxiliar vocês nesse trabalho. Acho que eu não preciso ler agora em português, porque todo mundo está vendo o que significa, e depois nós vamos também disponibilizar todo esse material para vocês. O próximo step 5, então, já vamos começar fazendo alguns exercícios. A imagem, eu acho que sempre ajuda a chegar naquilo que se pretende. Então, Step 5, step-ups.
This can be done using a stool or a stair. Right foot, then left onto the stool, and then step down. Switch your starting side with each step. You can do this to the beat of your favorite song, if you wish. Então, vocês verem, eles vão subir e descer no step, no stool, que é um banquinho, um degrau, pode ser uma escada, e vão trocar as pernas, uma vez sobe com a direita, outra vez sobe com a esquerda, e para fazer, e se quiser ouvir música, enfim, sempre a figura, acho que ajuda o entendimento do texto. O próximo, walk like a crab. Vejam também a figura. Crab é um caranguejo. Tudo isso vocês podem ir tirando dos alunos, a posição da menina, como ela está. Então, sit with your knees bent and flat on the ground. Next, place the palms of your hands on the floor behind you. Lift your hips a few inches, then walk forwards on your hands and feet like a crab. Once you've done this, you can do the same thing backwards. Então, vai fazer indo para trás, como um caranguejo. E aqui o texto em português para auxiliar vocês nesse trabalho. O próximo step, calf raises. Também vocês estão vendo lá a pessoa, calf é a panturrilha e ele está numa cadeira. E o que é que ele vai fazer? Pela imagem, tu vai ver, vai ficar levantando os pés para exercitar essa parte da perna. Então, from a standing position, lift onto your tiptoes and hold the position for as long as you can. When you have done, gently lower back into a standing position. Novamente, o texto em português para auxiliar o trabalho de vocês. Agora, acho que o último exercício, Superman Stretches. Então, vocês estão vendo pela posição, a pessoa está deitada e depois ela tenta fazer uma posição do super-homem, levantando as pernas e os braços. Então, fazendo a leitura, for this drill, lie face down with your arms and legs extended. Keep your neck relaxed and try to slowly fit your arms and legs as high as you can. Hold the Superman pose, then lower. E aí volta ao estado normal. E todos esses textos vocês podem fazer, como eu fiz no primeiro, um trabalho com as palavras, com o vocabulário, para que eles possam fazer esse entendimento, que eles possam entender o texto e praticar os exercícios em casa nesse momento de isolamento que nós estamos vivendo. Now, on step 9, concluding the lesson, ending the lesson, you can ask some questions to the students. Então, temos algumas sugestões de perguntas. Any questions? Now, answer the question 1 to 3. What have you learned today? Are you tired? Which exercise did you like the most? Then, you ask someone to film or photograph you doing the exercise. Send it to the teacher, post it on a social network, etc. And then, please, let's keep in touch. Okay, so we should be always in touch. E as perguntas em português, novamente, para auxiliar vocês. Temos agora as referências, lembrando que esse material será enviado a vocês. Iremos também postar no blog da diretoria, onde já temos todas as 3 outras ATPCs, e agora colocaremos também a 4ª. Agradeço muito. Thank you so much, everybody, to be here and to have fun with the exercise. I hope so. Okay, bye-bye. See you next time.